Os Saints são um fenômeno, a gente sabe disso e é muito divertido de ver. Eu acho que ninguém viu aí os vídeos de palpites em que eu achei que os Saints seriam um time bem ruim nessa temporada, mas tem fatores que eu acho que era impossível prever, cara, porque mesmo quem era o mais otimista não imaginaria muitas das coisas que Dennis Allen, o técnico principal, um dos mais cotados para ser demitido, e o novo coordenador ofensivo Klint Kubiak fariam nesse ataque. E eu acho que o ataque é um fator primordial. Hoje a gente vai falar 5 motivos para esse sucesso absurdo do Saints nas primeiras duas semanas e porque, infelizmente, isso não é gongar nem nada disso, porque que, infelizmente, é difícil manter isso durante a temporada toda. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Então eu não vou ficar falando isso 1000 vezes, então eu só vou falar isso uma vez. 90% do sucesso do New Orleans Saints nessas primeiras 2 semanas está no seu novo coordenador ofensivo, Klint Kubiak, que, pra quem não sabe, é filho do lendário Gary Kubiak. Lendário que eu digo é, tipo assim, é um técnico que trouxe muita coisa nova pra NFL em termos de ataque, e mais do que isso, é da árvore de Kyle Shanahan. Então a gente vê muitos elementos disso no jogo dos Saints. Então, dos 5 fatores que eu vou falar aqui pro sucesso dos Saints, 4 deles são ataque. Então, o Klint Kubiak é um grande responsável por isso, que substituiu o Pete Carmichael, que era o coordenador ofensivo desde 2009. Lembrando que 2010 é quando o Saints ganha o Super Bowl 44 com o Drew Brees e basicamente garante o emprego dele por muito tempo. Mas às vezes mudanças fazem bem. Vamos começar básico antes da gente se aprofundar em parte técnica e tática, que eu gosto bastante também. Primeira coisa, saber usar as habilidades dos seus jogadores. Derek Carr, precisão, tá conseguindo estabelecer que ele tem um pouco mais de conforto no pocket para não ficar em situações difíceis e com isso ele consegue conectar bons passes. Alvin Kamara, efetividade, é um cara experiente na liga, que você não pode colocar ele também pro risco de lesão, já que é um cara que já tem uma certa idade, mas que é extremamente inteligente e eficaz. Chris Olave, red zone, cara, a gente sabe o potencial que Chris Olave tem de ser um grande wide receiver na liga, mas na posição exata. E principalmente pra mim, Rashid Shaheed, um cara que é bom em profundidade e que nas 2 primeiras semanas queimou basicamente qualquer um que tentou marcar ele. E eu sei que muita gente fala, mas o Saints, a primeira semana tal... Cara, pegar os Cowboys na semana 2, não interessa o quanto de dúvida a gente tem em Dallas, cara. São bons jogadores de defesa e que ganharam bonito na semana 1 e na semana 2 o Saints fez eles passarem vergonha, essa é a verdade. Número 2, a linha ofensiva melhorou muito. E isso pra mim é o mais inesperado, cara, de verdade, porque a gente tá vendo Trevor Penning, que já dava pra cravar que era um experimento mal sucedido desde o seu draft, jogando bem. Uma escolha de primeira rodada que a gente sabe que tinha um potencial muito grande, mas não esperava ser tão forte logo na primeira semana, é Thalys Fuaga, que tá jogando muito bem também. Você pega Eric McCoy, você pega César Ruiz e você pega o recém-chegado Lucas Patrick e você tem uma linha ofensiva que é muito boa, ajudando o seu quarterback a ficar mais tranquilo e também auxiliando no jogo corrido. Número 3, e aqui eu já começo a entrar na parada de por que é difícil manter isso por muito tempo. Assim como o Klint Kubiak gosta muito de fazer há muito tempo, esse é um time que faz muito play action. É uma coisa que mesmo que pra você que tá começando a acompanhar a NFL, você vai entender como sendo uma fórmula simples, porém, é claro, não é fácil de manter. Corre na primeira descida, corre na segunda descida, play action. O que é o play action? Você finge a corrida para fazer o passe. Então, a defesa tá com medo da corrida porque ela funciona e isso não existe sem bons corredores e sem uma boa linha ofensiva. E aí você faz o play action para auxiliar no passe. E assim você estica o campo muito mais. Estica o corpo, é ótimo. Estica o campo muito mais. Então, isso tem funcionado muito bem. Só que o que é o mais bizarro? Existe o drop back verdadeiro. O que é o drop back verdadeiro? É quando o quarterback pega a bola do center e ele recua para fazer o passe. Esse é o drop back. Só que ele também pode fazer dropbacks em play action, ou seja, ele finge a corrida e ele recua, ou os dropbacks verdadeiros são muito raros nesse time do Saints atualmente. O Derek Carr tem menos dropbacks verdadeiros do que play actions. E isso, o próximo time que enfrentar o Saints, que é o Philadelphia Eagles, vai saber que não dá pra confiar em play action. E aí você tem uma linha defensiva como a dos Eagles, e você tem uma cobertura um pouco melhor como eles estão tendo esse ano,
é um fator muito importante. Número 4, motion. Cara, a NFL atualmente ama usar movimentações para snap. Mike McDaniel fez a festa na NFL isso ano passado e parece estar caindo um pouquinho, mas Kyle Shanahan adora fazer isso também e isso acontece. E os Saints têm usado motion, eu salvei essa estatística, em 74% dos snaps. É muita coisa, além de 60% dos play actions que eu falei pra você mais cedo. Então, 74% dos snaps você vai ver tight end corre de um lado pro outro, running back tá de um lado vai pro outro, recebe lá do outro lado, wide receiver que tava de um lado vai pro outro. Isso ajuda a ler a defesa, isso ajuda a desbalancear uma defesa, deixando um lado mais pesado que o outro do campo, facilitando a abertura e também faz com que a defesa se exponha, porque você denuncia muitas vezes marcação homem a homem e marcação em zona. É verdade que os Saints ainda não pegaram defesas top de linha na NFL. Eu acho que a dos Cowboys caiu de produção desde o ano passado, e isso vai vir. Eu não sei se é contra o Eagles, talvez seja, mas isso vai vir mais pra frente. Mais um fator que me dá medo aí sobre o quanto os Saints vão manter 40 pontos por jogo, que é muito improvável. Por fim, o último fator, já que na NFL não existe apenas o ataque, existe defesas e times especiais. A defesa dos Saints tem tempo pra ser dominante. A gente sabe que essa defesa tem bons nomes, a gente sabe que ano passado, individualmente, a gente sabia que eram bons times, eram bons jogadores e tal, mas faltou aparecer. E isso é muito porque o seu ataque entre campo não consegue produzir, a defesa tem que vir, cansa, e a defesa é muito reativa, dá tudo errado. Esse ano, a defesa do Saints tá tendo um pouco mais de tempo pra produzir, isso é muito importante. E eu queria dar um destaque na cobertura, né, cara? Na cobertura de passe, parar esse jogo aéreo do outro time, porque a gente tá vendo jogadores que a gente sabe que são muito bons, mas podendo brilhar um pouco mais. Vou dar 3 exemplos aqui. O Tyrann Mathieu, texugo do Mel, que já ganhou Super Bowl pelos Chiefs e não é à toa, porque ele é um bom jogador até hoje. Paulson Adebo, que também é um ótimo jogador de cobertura, e até o calouro, Kool-Aid McKinstry, já que o Lattimore tá lesionado, o Kool-Aid McKinstry tem conseguido aparecer, isso é muito interessante. Até outros jogadores dessa defesa que já eram considerados até busts, como é o caso do Bryan Bresee, que foi uma escolha de primeira rodada, tem aparecido, cara. E isso é muito interessante. Eu nem vou dar esse destaque aqui, mas quando precisa, os special teams do Saints também aparecem. E é por isso que a gente vê um time que em 2 semanas fez 91 pontos, que é o 4º lugar da história da liga em pontos feitos nas 2 primeiras semanas. É por isso que a gente vê 15 campanhas ofensivas com pontuação. É por isso que a gente vê muitos touchdowns acontecendo e de formas diferentes. Primeira semana, Derek Carr teve que lançar para touchdown mais vezes. Na segunda, Alvin Kamara. Isso funcionou. Mas aqui, de novo, essas são coisas que eu aqui, no meu escritório aqui no Brasil, consigo ver desse time do Saints. Imagina os coordenadores defensivos dos times que vão os enfrentar. Então isso é um problema, mas eu quero ver Klint Kubiak surpreendendo a gente mais uma vez, fazendo uma evolução disso aí. Pois é, as movimentações estão dando certo, os dropbacks falsos estão dando certo com play action, mas agora vocês vão ver uma outra coisa que eu não tinha mostrado antes. O Derek Carr seguro no pocket, lançando pro Chris Olave, que consegue separação de um jeito que os times não pensaram. É isso que eu quero ver, porque esse Saints é muito interessante, mas eu tenho receio de ver uma queda de um time que a gente não esperava que tivesse tão alto assim. Mas é isso que faz a NFL ser tão maravilhosa, meus amigos. Então, convido vocês a deixarem o like, se inscrever e comentar aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, que é um pouquinho mais profundo em termos de análise tática dos times da NFL. A gente se vê no próximo, meus amigos. Um grande abraço. Fui!